Uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez recordar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou, responsável tu és pelo que cativou. Um deserto com sol, entre homens de bem, vou tentar cativar, viver perto de alguém. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou, responsável tu és pelo que cativou. Cristo, quero ser instrumento de tua paz e do teu infinito amor. Onde houver ódio ou rancor, que eu leve a concórdia, que eu leve o amor. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Quero bem no seu coração semear alegria, florir gratidão. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Mestre, que eu saiba amar, compreender, consolar e dar sem receber. Quero sempre mais perdoar, trabalhar na conquista da vitória e da paz. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Bom, pessoal, meu nome é Joana Dark. Vamos dar início à nossa reunião pública. E antes de iniciar os trabalhos, eu gostaria de estar fazendo um convite a todos. Vai iniciar os cursos da doutrina espírita. Começa agora, dia 20, as inscrições. Então, serão feitas as inscrições apenas pelo site, a partir do dia 20. E as aulas, né, iniciarão no sábado, dia 8 de fevereiro, e na terça-feira à noite, dia 11 de fevereiro. Então, nós temos o curso 2 vezes na semana,
no sábado e na terça. Bom, pessoal, estou aqui hoje na condução do trabalho e vou estar passando a escala do trabalho da noite de hoje. Quem fez a nossa alegria cristã foi o nosso amigo, nosso companheiro Leon. Muito obrigada, Leon. A leitura do evangelho de hoje vai ser a nossa amiga Rose, Dona Rose. A prece inicial será a nossa companheira Dircineia. E para a nossa conversa fraterna de hoje, quem vai estar falando conosco um pouco, vai ser a nossa companheira Catiúce. Ela vai estar falando sobre o tema Nova Era. E para o passe, a fluidificação das águas e a prece final, nosso companheiro Raudeni. Então, eu desejo a todos vocês uma ótima reunião, que Deus possa estar abençoando todos nós, que a espiritualidade possa estar conduzindo a nossa reunião da melhor maneira possível. Eu vou pedir para o nosso companheiro, nosso amigo Leon, a cantar mais uma melodia para a gente dar início à leitura do Evangelho. A melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Tu precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor. Caridade é também oração. Gentileza, auxílio e perdão são as preces sublimes do teu coração. Gentileza, auxílio e perdão. Graça de Deus, né? Estamos mais uma vez aqui reunidos. Eu vou ler um pequeno trecho do Evangelho, falando sobre o capítulo 1, Não vim destruir a lei, a nova era. Deus é único, e Moisés é o Espírito que Deus enviou em missão para o fazer conhecer, não somente aos hebreus, mas também aos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento de que Deus se serviu para fazer sua revelação a Moisés e aos profetas. E as vicissitudes desse povo foram destinadas a impressionar os olhos e fazer tombar o véu que lhes ocultava a divindade. Os mandamentos de Deus dados por Moisés trazem em si o germe da mais ampla moral cristã. No entanto, os comentários da Bíblia restringiram-lhe o sentido, porque se realizada em sua total pureza, naquela ocasião, não teriam sido compreendidas. Mas mesmo assim, os 10 mandamentos de Deus continuam sendo o brilhante farol que deve iluminar a humanidade na rota a ser percorrida. A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos, que ela era chamada a regenerar. Que assim seja. Sejam todos bem-vindos nesta nossa reunião da noite de hoje. Pai, de infinita bondade, neste momento que nos reunimos aqui em teu santo e bendito nome, pedimos a tua presença e o teu amparo para cada um de nós, que possamos abrir nossos corações para os teus ensinamentos, tentando sempre colocá-los em prática no nosso dia a dia, buscando sempre a nossa evolução espiritual. Que a luz do teu evangelho ilumine sempre nossas mentes e coração, guiando-nos no caminho da fraternidade e da paz. Que possamos ser instrumentos da tua luz, da tua vontade. E onde quer que nós formos, possamos sempre semear a tua paz e o teu amor, contribuindo para um mundo justo e fraterno. Pai, abençoa cada um de nós,
e esteja sempre conosco, nos guiando, iluminando e protegendo sempre. Que assim seja. Bom, pessoal, então agora vamos convidar nossa amiga Catiúcia. Seja bem-vinda, minha querida, mais uma vez. É um prazer estar recebendo você mais uma vez nessa noite aqui conosco. Obrigada, Joana, saudade de você, obrigada pelo carinho, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Falar esse tema, né, a nova era, quando que começou, né, essa nova era, o porquê que denominamos de a nova era. Mas antes da gente começar, a gente tem que falar um pouquinho da história, porque senão fica totalmente fora de contexto, né? Então, a gente tem que entender o porquê que nós falamos dessa transição planetária, dessa nova era. Então, nós começamos a falar de Moisés, que veio 1.600 anos antes de Cristo, para um povo, assim, muito endurecido, que estavam, assim, tendenciando a querer ficar conforme os romanos, né? Conforme aqueles que os dominavam, querendo se tornar politeístas. Então, Moisés, para poder fazer com que esse povo acreditasse, né, voltasse sua fé para um Deus único apenas, ele teve, assim, vários fenômenos para poder fazerem acreditar. Pense, nós estamos já há mais de 2.000 anos depois de Cristo. Nós estamos falando de 1.600 anos antes de Cristo. Se hoje ainda temos muitas pessoas extremamente atrasadas moralmente, vamos somar aí mais de 3.600 anos atrás. Como que não eram esses povos? Como era difícil ser líder desses povos? Então, Moisés foi o espírito, né, que recebeu a missão de poder conduzir esse povo, de poder ali dominar a atenção e principalmente o respeito deles. Ele precisava impor, o que não era fácil, né? Tanto para esses povos tão atrasados moralmente, como para essa quantidade de pessoas e ele liderá-los. Então, para poder ter essa ordem, ele instituiu leis morais, leis civis, porque temos os 10 mandamentos, que todo mundo já sabe, né? Que a gente fala que foi a primeira psicografia, né? Que foram os 10 mandamentos. Realmente são as leis divinas e continuam incontestáveis há mais de 3.000 anos. Porém, as demais leis, que aí já foram deturpadas de tantas formas, né? Muitas ainda querem introduzir no seu dia a dia, muitos povos ainda, muitas religiões querem introduzir no seu dia a dia essas leis que serviam há 3.600 anos atrás, né? Com a sua vinda. Por isso que ainda há muitas guerras, ainda há muitas mortes em nome de religiões, pela deturpação das leis que eram necessárias naquela época, para esses povos tão selvagens. E aí, os seus ensinamentos, que eram necessários, e não todos a gente descarta, mas temos que lembrar a importância que era a vinda de Moisés, para preparar esses povos, para essas pessoas já estarem aceitando o Deus único, para estarem mais já amolecidos, não serem tão primitivos, para a vinda de Jesus. Então, foi extremamente necessário essa mudança, né, essas leis mais duras, para as pessoas ali respeitarem uma outra, né, se roubar um ao outro, vai perder a mão. Então, ele instituía coisas mais severas, mais difíceis, para haver ali respeito um pelo outro. Como disse, para preparar para quando Jesus viesse, né, cumprir a sua missão. Então, esses holocaustos que aconteciam, né, de ter ainda coração endurecido, a certas penalidades pelas falhas, eram necessárias naquela época. E aí, como que se fazia? Infelizmente, ele tinha que instituir o medo, né? Esse Deus que castigava, esse Deus que
era terrível, né, gente? Que era só dessa forma que ele encontrou a forma de poder impressionar esses povos e fazer eles se respeitarem. Então, a gente tem que compreender a importância de Moisés perante as leis mosaicas, né? Aí veio Jesus. Mas quando Jesus veio, a gente tem que lembrar que também as pessoas já não eram anjos ainda. Se 2024 anos depois de tantos ensinamentos dele, ainda encontramos tantas deturpações e não conseguimos colocar em prática 100% os seus ensinamentos, dá para se ter uma ideia com quem que ele lidava. E ainda já eram um pouco mais adiantados, né? As pessoas escolhidas para ele pregar o evangelho, a região na qual ele escolheu. E aí, essa nova mentalidade de já aceitar um Deus único era mais fácil de pregar. Então, Jesus veio, desenvolveu a lei de Deus, começou a falar algo mais amoroso, né? De que nós temos que perdoar, não só uma vez, mas 70 vezes 7. Se hoje é difícil, imagine escutar isso naquela época, que tinham outras leis tão endurecidas instituídas, né? Ele veio falar que nós éramos irmãos. Como assim, irmão? É só quem nasceu do meu pai e da minha mãe, o outro é o outro, ele se vira, ele por conta dele. E aí Jesus vem e fala que não, que somos todos filhos de um pai amoroso, que nos ama, que nos perdoa. E ainda para ficar mais difícil, Jesus começa a acolher as pessoas que a sociedade ignorava, as pessoas que tinham cometido erros. As pessoas, quando julgavam, chegavam até ele para julgar, para poder ele dar um castigo, né? Porque a pessoa cometeu um erro. O que Jesus fazia? Pedia para as pessoas que quem não tivesse erro que apontasse, né? Jogasse a primeira pedra. Então, ele vem ensinar a não julgarmos, a acolhermos. Então, foram ensinamentos muito impactantes para aquela época também. Ensinamentos que foram muito difíceis das pessoas acolherem. E ele falou muitas coisas que não eram compreendidas. Essa parte do mundo que existe, o mundo espiritual, ele não conseguiu introduzir. Ele deixou claro por diversos momentos, mas ele compreendia que seria claro, que entenderiam o que ele estava dizendo só com o passar dos anos, né? E de muitos anos. Tudo que ele nos deixou claros, que a vida continua, que é necessário nascer de novo, né, para aprendermos a sermos bons. Ele falou ali sobre quem era João Batista, né, a reencarnação. Então, assim, ele deixou muitas coisas claras, mas que para a época ficou, assim, totalmente à mercê de várias deturpações, que é o que ocasionou tantas aí vertentes religiosas, né? Mas ele também sabia que estava vindo no momento necessário, porém, que ia demorar esse processo, porque Deus é amoroso e não exige de nós nada de um dia para a noite. Por mais que queiramos acordar do dia para a noite bonzinhos e santos, né? Eu gosto sempre de falar, quando a gente pede paciência para Deus, a gente quer acordar no outro dia, assim, a pessoa mais serena, a pessoa mais tranquila da face da terra. Quem não quer, né, gente? Quem não quer? Pessoa assim que, ai meu Deus, que eu consiga amanhã ter empatia com todo mundo e não julgar ninguém. Acontecer a primeira coisa torta que a gente já começa a julgar a pessoa, né? Então, pensa, se não fez efeito até hoje, naquela época que não tinha como exigir tantas mudanças, né? E aí, então, que veio o Espiritismo, que surgiu o Espiritismo, com a codificação através de Kardec, mas a gente fala assim, que veio, né, o Espiritismo lá em 1857, quando foi publicado o Livro dos Espíritos. A gente determina essa data porque, a partir de 1857, nós tínhamos ali um livro com perguntas bem planejadas, né? Por isso que a gente fala o codificador da doutrina espírita, uma pessoa altamente preparada, qualificada, muito respeitada por sua seriedade,
verdade, por sua honestidade. Na época, né, quem aí é da doutrina sabe todas as qualificações profissionais do Rivail, do Allan Kardec, né, do codinome que ele escolheu. Então, na verdade, o espiritismo, as coisas que acontecem, as manifestações mediúnicas já existem há muito tempo. Sempre existiu, nunca deixou de existir médiuns, nunca deixou de existir as aparições para os clarividentes, né, ou as psicofonias, as psicografias, elas nunca deixaram de existir. Apenas a partir de Allan Kardec nós conseguimos aí ter algo mais organizado. Ele pesquisou muito antes de divulgar, fez a mesma pergunta para vários espíritos, né? Eu gosto sempre de explicar, porque às vezes tem alguma pessoa que é a primeira vez que está assistindo, então Allan Kardec teve todo esse cuidado, daqueles, né, milhares de perguntas ali, cada uma para ver se tinha a mesma resposta. Ele mandou para vários médiuns, para ali ver se tinha algum espírito ali dando resposta torta, né? Ele não corresse risco. Então, ele fez todo um trabalho ali muito bem planejado. Então, por isso que falamos, a partir da doutrina espírita, tivemos uma outra nova era, uma conscientização do mundo espiritual, e de como há uma relação grande entre o mundo material e o mundo espiritual, que ele nunca deixou de se coexistirem, de se relacionarem, esses dois mundos. Então, muito se fala, né, na transição planetária, no início de uma nova era, e quando que a Terra será o palco de um ambiente mais sadio, pacífico e harmonioso. E o Espiritismo já há tempo se refere a essa passagem, mas sabe-se que ela só vai se concretizar pela transformação dos costumes morais de seus habitantes, que é nós. Não vai ter uma queda de luz aí, todo mundo virá bom, gente. Não vai acontecer, vai ser um processo natural, igual vem acontecendo aí há milhares de anos, tá? Reencarnando, tentando aprender a ser bom, aí desencarna, encarna de novo. Só que agora, com uma pequena diferença, né? Como já nos foi avisado que estamos saindo do planeta de provas e expiações para o de regeneração, estamos nesse processo, que já iniciou esse processo. Nos foi avisado que as pessoas que não conseguiram evoluir moralmente não reencarnarão mais aqui, porque não vai ter um ambiente propício a eles. Uma pessoa má, ela emite uma baixa vibração, por isso a necessidade dos cursos, né, Joana? Porque é tanta informação, não tem como a gente falar em meia hora. Por isso, ali nos cursos, a gente ensina ali o beabá direitinho. Então, não tem como um espírito evoluído, um espírito de baixa vibração, ainda muito atrasado moralmente, encarnar num planeta que está sendo preparado para receber espíritos mais evoluídos. A vibração não permite. Mas também, para passar para um planeta com uma vibração melhor, as pessoas têm que ter pensamentos melhores, né? E não vai acontecer assim, de cair um meteoro e vai mudar tudo de uma vez. Não, gente, é conosco mesmo, nossos pensamentos, não tem como transformar o ambiente positivo se ainda tem tanta gente atrasada aqui na Terra emitindo pensamentos ruins, né, de inveja, de cobiça, de querer roubar de não sei o quê, de passar a perna não sei o quê, se dependendo do cargo, né, se está na política, pensando ali quanto que vai poder, quando acabar seu mandato, se vai estar milionário pro resto da vida ou não, e enfim, todos esses pensamentos de pessoas gananciosas que ainda não compreenderam que estamos aqui apenas de passagem, né, que o nosso objetivo aqui é evoluir e não acumular bens materiais. Então, ali no livro A Gênese, ele fala sobre tudo isso. Vai acontecer ali de uma forma de espíritos que não encarnarão aqui na Terra mais, vão encarnar em outros planetas, não vai ser assim de um cataclismo. Então, nós já temos essa informação desde a época de Kardec, no século XIX, nós já tínhamos todas essas informações, né, de que não seria com cataclismo igual algumas apocalípticas, né? Informações apocalípticas amedrontam tanto as pessoas.
Mas, gente, para essa separação vibratória que já está em ritmo acelerado para separar o joio do trigo, o que está acontecendo? Vários espíritos partindo. Por quê? Alguns tivemos... Aí a gente pergunta assim, será que foi à toa a gente passar pela Covid? Né? A gente que é espírita, ficou todo mundo ali com medo, não sabia o que ia acontecer. Quanto nós espíritas fomos provados? Se a gente acredita que está tudo dentro do planejamento do nosso governador da Terra, que é Jesus, né? A gente ainda pensa que ele... acho que ele não está sabendo o que está fazendo, não, né? Acho que é a primeira vez que está coordenando o planeta e está só mandando bomba aí. A gente deve pensar isso, né? Porque nós espíritas ficamos aí com tanto medo, não sabia o que ia acontecer, e ficou só apavorando mais pessoas, sendo que deveríamos ter acreditado em Jesus, porque o que era para acontecer, iria acontecer. Então, muitas pessoas, não só pela Covid, tá? Foi apenas um exemplo para a gente refletir, mas muitas pessoas desencarnaram justamente para ter aquele tempinho ali de preparação para reencarnarem aqui na Terra, para ajudar no processo evolutivo. Mas quem foram as pessoas? As pessoas boas, né? Tanto é que a Covid atingiu mais as pessoas mais idosas, né? Claro que de todas as idades faleceram, mas eram mais frágeis os mais idosos, ou seja, já tinham mais tempos vividos, já tinham mais experiências, né? Então, foram levados para, quem sabe, voltar aqui para a Terra. Agora, aqueles espíritos de coração endurecido, gente, infelizmente, não vão encarnar aqui novamente. A gente vai encontrar com eles em vários outros planetas que, no momento, estão entrando de primitivo para planeta de provas e expiações, e dependendo do merecimento do grande atraso moral, como uma forma, né, deles aprenderem a evoluírem, vão voltar ainda para a época dos planetas que ainda estão na época do primitivo ali, sabe? Ainda da caverna, descobrindo as coisas. Pois é, muitos estão encarnando nesses planetas que estão nessas fases atrasadas, né? Mas também estamos recebendo muitos espíritos aí mais adiantados moralmente. Olha essas crianças, gente, que lição que eles nos dão. Quantas crianças pequenininhas, a gente que tem rede social, fica vendo, né, os vídeos de criança pequenininha falando, porque eu era meu avô, porque eu era isso, que eu era aquilo, e contando assim com a maior naturalidade, porque é algo natural para eles. E evoluídas de opinião, não querendo mais comer carne, o que é certo, não aceitando coisas erradas. Então, assim, é um presente, né? Justamente para no futuro contribuírem com essa completa passagem do planeta de provas e expiações para o de regeneração. Então, nós precisamos regenerar, gente. Não adianta, já estamos aí sendo avisados há muito tempo. Então, todos esses aí, ó, vamos ler. Será que a gente se identifica? Porque se alguns aqui não identificar com nenhum, que ótimo, não conta para não dar inveja gospel nos demais, principalmente eu. Se falar que não tem nenhum desses aqui, maravilha. Só não conta que a gente vai ficar com inveja. E temos que transformar todos esses sentimentos em sentimentos contrários a eles. Para facilitar, eu até coloquei o gráficozinho. Então, nós temos que mudar o nosso egoísmo para a prática da caridade, do orgulho para a humildade, do materialismo para o espiritualismo, que a gente cuida tanto dessa parte material, né? A maioria de nós claro, todos querem ter o conforto material, de manter a sua segurança financeira, é importante, mas não é impossível de conciliar os cuidados com a sua parte espiritual. Muitas pessoas pensam assim que nem sempre espírita só tem aposentado e quem não trabalha. Gente, não é assim, tá? Tem muitas pessoas ali com funções que trabalham o dia inteiro. A gente vê, né, Joana? Chega lá no Segal, quando vai para os trabalhos mediúnicos, às vezes até dormem, assim, de tanto cansaço, sono. Apenas a diferença deles é que se conscientizaram de sua obrigação de cuidar da parte espiritual, de contribuir e de ajudar o próximo. Essa é a diferença. Se possui todas as outras partes ali, as características de egoísmo, orgulho, ódio, avareza, é outros 500, porque também é um tal de achar que no centro espírita só tem santo. Gente, nós que trabalhamos lá, a diferença de quem
trabalha lá. Para os que não trabalham, é que a gente conscientizou que não é boa coisa e que precisa trabalhar para poder aprender a ser bom, porque a gente aprende a ser bom em experiência própria, viu? A gente aprende a fazer caridade, a gente aprende a fazer coisas boas, a ajudar o próximo, quando isso não nos veio ali do fundo do coração de forma tão prática, né? Então, gente, em vez de julgar, vamos compreender, em vez de termos preconceito, quanto ainda temos preconceitos em todos os quesitos, a gente aceitar as diferenças, né? Em vez de intolerar, a gente ter tolerância para com as pessoas, ingratidão, ter gratidão, e por aí vai. Né? Tá aí a setinha para a gente fazer a contrapartida ali do que a gente tem que ter, né? E ali o difícil também, maledicência. Quem não gosta de comentar, porque a gente não fala mal, a gente comenta os erros dos outros, né? Que a gente é bonzinho, a gente é ser evoluído, então a gente só comenta, tá? Mas não tem jeito de tapear Deus, gente, é maledicência do mesmo jeito. Se um tá elogiando, tá falando mal, é maledicência. Você vê. Então, gente, a gente tem que escolher. Ou a gente vai pela dor, ou vai pelo amor. Eu fui uma que fui pela dor, né? Tô lá no Segal, já tem 13 anos ou mais um pouquinho. A Joana, a Dona Rosa, tudo estava lá, me conheceu, com meus bebês, meus gêmeos, chegava lá, às vezes com os olhos inchados de chorar, de tanta preocupação, de tanta coisa. E é assim, se a gente não vai pelo amor, não vai pela dor, né? Então, escolham enquanto tem essa opção, né? Porque muitas dificuldades são obras divinas para fazer a gente sofrer e entender que precisa cuidar da parte espiritual. Então, antes de encerrar, pessoal, para ter essa reflexão da nova era, que nos foi proporcionado todas essas transformações, mas principalmente todas essas informações abençoadas que a doutrina vem nos esclarecer. O quanto a necessidade que temos de cuidar dessa parte espiritual, mas principalmente proporcionar a nós formas de promover reforma íntima, para aprender a sermos melhores, para conscientizarmos, porque falar é fácil, né? O bom de todo palestrante espírita acham que são ser de luz porque sabe a parte teórica, né? Porque a gente lê muito, então a gente sabe falar a parte teórica. Eu, como a Dona Rose, a Dona Rose foi minha instrutora, eu sempre gosto de lembrar que eu tenho gratidão demais aos ensinamentos dela. A gente, quando vai dar aula, né? As pessoas pensam, nossa, que lindo, olha, já é professora do Centro Espírita, lá dos cursos, já sabe tudo que pergunta, a gente vai lá, responde, né? Do nosso conhecimento, do que a gente teve acesso. Todo mundo fala assim, ai, que ser de luz, gente, né? Não, é para a gente estar aqui falando 1.500 vezes as mesmas coisas para ver se a gente internaliza. Eu, pelo menos, falo por mim. Dona Rosa, que já é ser de luz, já está ali com o ingresso dela garantido lá para o nosso lar, né? Já está tranquila. Mas, eu, Catiúcia, menino, ainda preciso dar mais aí uns 20 anos de aula nessa encarnação, né? Porque na próxima ainda vai ter um monte. E é assim, pessoal, não é fácil. Não é fácil. Para pessoas que ainda não conseguiram se desvencilhar de todos esses sentimentos que a Terra facilmente nos proporciona, é ali praticando a caridade, indo ao Segal, é muito grande, né? Eu assumi a coordenação na FEGO como coordenadora regional, então tem 51 centros espíritas sobre a minha jurisdição, e eu visito muitos desses centros espíritas. Não consegui visitar todos, mas tem centros espíritas ainda assim, muito simples, muito pequenininhos. Gente, 100% reclama de duas coisas. Primeiro, trabalhadores. Trabalhadores, está faltando. Como falta de trabalhadores? Segundo lugar, receita para praticarem as suas assistências, suas obras de caridade, né? As pessoas foi passando tempo, ainda estão com o coração endurecido, a pandemia, poucos, não voltaram 100% dos trabalhadores, nem ao Segal, imagina os centros menores. Então, todos estão precisando. Aí fala assim, não, mas eu não faço curso, eu vou iniciar ainda, como que eu posso ajudar? É tanta frente de trabalho, que eu falo só do Segal.
Só do CEGAL nós temos tanta frente de trabalho e 100% delas estão precisando de trabalhadores que precisamos apenas da sua força de vontade, do seu querer, tá? É claro, é importante ter o conhecimento, sim, para você precisa muito, mas nós temos muitos trabalhos que precisam apenas de você querer estar lá para ajudar. E é o exercício necessário para a gente aprender a ser bom, porque enquanto a gente não tem acesso a pessoas que passam mais dificuldades muito maiores do que a nossa, a gente não consegue parar de enxergar o próprio umbigo, tá? Então, vamos aí, 2025, né? Tem uma data e o pessoal gosta de falar muito, uma data, afirmar uma data, não é 2050, porque Chico falou lá, 2019 mais X mais Y é 2050, gente. Não é de 2049 às 11h59, passou ali para 2050, que tá todo mundo bonzinho, não, tá? Como eu disse, tudo de forma natural, processo. Então, vamos fazer nossa parte, para pelo menos reencarnarmos aqui, né? Tentar ficarmos bons para sermos merecedores de reencarnarmos aqui novamente com os familiares que tanto amamos. E é isso, pessoal. Obrigada pela oportunidade, mais uma vez, estar aqui falando com vocês, tá? É sempre uma honra, um carinho que eu sinto, a gratidão que eu tenho para o CEGAL, por tudo que eles me transformaram como ser humanos, assim como minha família e meus filhos. E o mínimo que eu posso fazer é contribuir com essas falas, né? Gente que gosta de falar, é bom, né? Quando a gente é convidado. E é isso, aguardo vocês. Estou na terça-feira como instrutora, viu, pessoal? Então, quem quiser ir lá, terça-feira, 7h30, as aulas começam em fevereiro, mas façam a inscrição. E aguardo vocês. Joana, Dona Rose, aos demais, que eu não estou vendo aqui ainda. Obrigada. Beijo grande, gente. Feliz 2025. Tilça, nós que agradecemos, minha querida. É muito bom a gente estar junto nessa casa bendita que nos acolhe com tanto amor e carinho, né? Gratidão. Bom, pessoal, agora a gente vai passar para o encerramento, mas antes disso, nosso amigo Leon vai cantar mais uma musiquinha para nós, para que possamos nos harmonizar. Muito alegre eu te pedi o que era meu partir, e um sonho tão normal. Dissipei meus bens e um coração também. Enfim, meu mundo era irreal. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou este pranto em minhas mãos. 1000 amigos conheci, disseram adeus, caiu a solidão em mim. Um patrão cruel levou-me a refletir. Meu Pai não trata o servo assim. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou este pranto em minhas mãos. Nem deixaste me falar da ingratidão, morreu no abraço mal que eu fiz. Festa, roupa nova, anel, sandália aos pés, voltei, na vida sou feliz. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou
este pranto em minhas mãos. Confiei no teu amor e voltei. Eis aqui meu lugar. Convidar todos a se assentarem numa posição confortável, imaginando a figura do querido Mestre Jesus na nossa tela mental. Oremos então, meus irmãos. Deus, aqui estou meditando à luz do Evangelho do Cristo, agradecendo pela força do amor que nos une ao próximo. Senhor meu Criador, fazei com que eu possa compreender e viver a paz, a esperança, a beleza do universo, a imortalidade e a evolução do Espírito. Que não me faltem coragem, a perseverança, a tolerância, a moderação e a certeza de que o bem constrói sempre. Que eu seja sempre o pensamento da caridade e do amor. Meus irmãos, imaginemos a figura do nosso mentor espiritual à nossa frente, manipulando as energias que foram destinadas a cada um de nós. O nosso mentor posiciona suas mãos no nosso chakra coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, gástrico, genético, equilibrando assim os nossos chakras, nos proporcionando uma sensação de leveza e de gratidão ao Pai. Agora o nosso mentor espiritual direciona suas mãos às nossas águas, fluidificando-as com os fluidos universais, para que possamos viver em harmonia com tudo e com todos. E que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de cada um de nós. Que assim seja,